Vamos nós em nossos pequenos vídeos sobre os 503 anos da Reforma Protestante, e nesse vídeo 5 nós vamos falar sobre os pré-reformadores. E se tiver um barulhinho ao fundo, é porque aqui ao lado está tendo uma reforma. Pegou aí? Reforma? Não? Então vamos nós. Bom, lá no século XIII teve um rapaz chamado Pedro Valdo, e ele influenciou uma turminha que não concordava com a Igreja Católica Apostólica Romana, e eles se chamaram de valdenses. Foram alguns revoltosos. Porém, a ideia de se ter uma reforma protestante, uma reforma na Igreja Católica Apostólica Romana, veio a se tornar possível a partir do final do século XIV e início do século XV, com duas vozes marcantes na história, que foram as vozes de John Wycliffe e João Hus. Então, o que se sabe desses dois homens foi o seguinte: o que se sabe do Wycliffe, por exemplo, é que ele deve ter nascido em 1300 e morreu em 1384. Em 1372, Wycliffe ele se tornou professor universitário em Oxford, lá na Inglaterra. E o Wycliffe, ele não suportava a ideia da igreja, e principalmente do Papa, ter o senhorio e ser o representante dos homens diante de Deus. E além do mais, ele também não tolerava os erros, os abusos da igreja e dos seus líderes. Então essas lições ele fazia questão de ensinar aos seus alunos na universidade em Oxford. Em 1377, o Papa condenou os ensinos de Wycliffe. Mesmo assim, ele ainda continuou na universidade, podendo lecionar uma outra coisa. Mas o Wycliffe, ele era teimoso. Então, o Wycliffe, além de discordar da liderança do Papa como representante dos homens e governar sobre eles, ele também tinha discordância da própria teologia católica apostólica romana. Como, por exemplo, Wycliffe ele não concordava que a salvação era mediante as obras, mas sim somente pela fé. Ele também discordava da ideia de um papa abastado em ouro ou prata, ou de uma igreja rica que ostentava, então para o Wycliffe o papa deveria ser alguém simples, humilde e sem ostentação nenhuma. O Wycliffe ele chegou à seguinte conclusão: que o papado tinha se afastado por completo da Bíblia e também do senhorio de Cristo. O Wycliffe ele também discordava das indulgências, das absolvições, das peregrinações, da adoração a imagens, adoração aos santos, pecados veniais, pecados mortais. Ele negava a transubstanciação dos elementos da Eucaristia, e ele ainda afirmava que todo homem tinha o direito de estudar a Bíblia por si só. Então foi pensando assim, e com a ajuda de algumas pessoas, ele traduziu a Bíblia latina para a língua inglesa, para camponeses. Então, em contrapartida, um concílio católico em 1382, Wycliffe foi proibido de lecionar em Oxford. Os seguidores de Wycliffe, eles foram forçados a negar suas opiniões, mas o Wycliffe, embora dispensado da universidade, foi deixado em paz, e ao final da sua vida, em sua paróquia, lá em Lutterworth, e ele morreu lá em 1384. Mas o legado de Wycliffe foi muito grande e logo se espalhou pelo mundo inteiro, chegando até a Boêmia, onde ele alcançou e influenciou um outro grande pré-reformador chamado João Hus. Esse é tema para o vídeo 6. Até lá!